Então, cara, a vida adulta não é mole não. Como é? Cara, vida adulta, você não é mole não. E hoje aqui estou mais um Expectativa versus Realidade sobre o curso de Direito. Vamos lembrar aqui pro pessoal para se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para pessoas que você conhece que tá aí cursando Direito, tá tentando entrar no curso de Direito. E eu estou com a Carmina. Eu tô muito feliz com a presença da Carmina. Ela não mora aqui no Rio, então vai ser já uma expectativa versus realidade diferente também, porque todas as pessoas que eu entrevisto estão no Rio de Janeiro, né? Então vai ser legal essa expectativa de um outro estado. Então, pra começar, fala aqui pro pessoal, se apresenta, o seu nome, o curso que você fez, quer dizer, a instituição que você fez e sua idade. Então, meu nome é Carmina Burana. Eu tenho 25 anos e eu sou daqui de Fortaleza, Ceará. Olha aí, né? Onde esse canal chegou, hein? Terras cearenses. Eu fiz a faculdade de Direito na Universidade de Fortaleza, que é uma universidade privada que tem aqui em Fortaleza. Legal. E aí eu consegui o FIES, aí deu super certo e eu me formei por lá. Legal. A gente se conheceu quando eu fui em Fortaleza, né? O evento foi bem legal. Isso aí. A gente pode falar aqui. Fui no Ceará 2 vezes, muito rápido, mas eu conheci a Carmina. Então, pra começar, explica pra galera por que você escolheu o curso de Direito. Eu comecei a perceber que quando eu tava terminando o terceiro ano do colégio, eu tinha um perfil muito de argumentação. Assim, eu gostava de falar em nome das outras pessoas. Eu gostava de ter aquele perfil mais de liderança, de ver uma coisa, não, tu vai deixar isso como tá, não, vamos lá reclamar, vamos lá na coordenação, vamos lá. E aí eu fui vendo que o curso do Direito era uma profissão que ia me deixar usar muito isso que eu já gostava, né? Que é você gostar de defender as pessoas. E aí eu fui vendo que o curso do Direito, ele poderia dar essa oportunidade de deixar eu exercer mais esse lado de justiceira, digamos assim, entre aspas, meio entre aspas. Você já tinha contato com alguém do curso de Direito? Você já sabia como é que era mais ou menos? Ou foi tudo novidade? Foi tudo novidade, assim, eu não tenho nenhum advogado na família. Eu tenho um tio, um primo, assim, mais distante. Então eu fui realmente porque eu me identifiquei com a profissão. Também uma coisa que me ajudou muito a escolher foi que eu li a grade curricular da universidade. Então eu vi quais eram as cadeiras, o que é que aquilo poderia me proporcionar. E aí eu fui me identificando ao ver, né, um pouco mais sobre o curso. Fiz aqueles testes na internet, né, quem nunca, né? Qual a sua profissão? Aí responda aqui 20 perguntas e você sabe qual a profissão da sua vida. Aí eu fui nessa, e deu certo, era direito. E também porque eu nunca sabia muito matemática, assim. Não sou de exatas. E aí acho que tem muito isso de você se identificar até com as matérias da escola mesmo, né? Quando você tá na dúvida de escolher. Já vai fazendo uma eliminação ali, né? Você falou que não tinha nenhum conhecimento da área, né? Que não tinha ninguém próximo, que você não fazia ideia do que era. Mas quando você entrou na faculdade, você tinha alguma expectativa? Você imaginava que era de um jeito? E aí quando você entrou, qual foi a realidade? Qual foi o impacto, assim, que você viu? Isso é exatamente o que eu imaginava ou é muito diferente? Tá, a minha maior expectativa era sair do colégio. Assim, esse era o meu objetivo. Tá em uma universidade, pra mim, já era algo uau, entendeu? Mas o curso em si eu não criei muitas expectativas, assim, de como é que vai ser o desenrolar da história aqui na faculdade. Só de eu estar na faculdade, pra mim, era algo, tipo assim, poxa, cheguei aqui, né? Bora ver o que é que dá. E aí, no curso de Direito, as primeiras cadeiras são coisas muito teóricas, né? É uma matéria muito chata mesmo. Por que surgiu o direito, a introdução da ciência do direito. Então, não tem nada de direito no primeiro semestre. Então, muitos alunos se frustram no primeiro semestre porque acham que vão ter um contato ali, saber alguma coisa de crime ou alguma coisa de... Enfim, coisas que às vezes você cria uma expectativa, né, na faculdade. Teve 2 pessoas que eu conheço que não quero e acabaram desistindo. Mas aí a dica que eu dou é: passe pelo primeiro semestre para depois tomar uma decisão, porque no primeiro semestre é muito difícil você amar o direito, né? É uma fase meio teórica que é normal você não gostar. Então, vale a pena esperar mais um pouco para decidir alguma coisa. Legal. Essa pergunta você tem que fazer também: em quanto tempo você terminou a faculdade? Originalmente, na verdade, a faculdade de Direito são 5 anos? Geralmente são 5 anos. Na minha universidade, a grade está dividida em 5 anos e meio.
é muito tempo, né? 5 anos e meio. E aí eu me organizei, antecipei algumas cadeiras para poder me formar em 5 anos. E aí, em algumas universidades, por exemplo, a Universidade Federal aqui do Ceará, a grade curricular são 5 anos. Então, algumas pessoas conseguem se formar em 4 anos e meio. E no curso, qual foi a parte que você mais gostou e a que você menos gostou? Pode ser matéria, pode ser professor, pode ser qualquer coisa assim. O que eu mais gostei, eu acho que na faculdade, foi o tempo que a gente começou a atender nas cadeiras de estágio. Geralmente, nas faculdades de Direito, né, nos últimos semestres, você começa supervisionado por um professor a atender pessoas que têm algum problema, que querem entrar com processo, querem entrar na justiça. E aí a gente começou a ter contato com algumas pessoas, são pessoas que não têm condições de contratar um advogado, né? E aí você começa a ter o contato de como a minha profissão pode ajudar a resolver a vida de alguém, né? Pessoas com problema de todo tipo que você imaginar. Comprei um terreno, mas não estava no nome no nome da pessoa, quero passar para o meu nome. Separei do meu marido, o meu filho não tem o que comer e a gente precisa entrar com ação. Então, para mim, isso foi muito legal, poder ajudar as pessoas. Aí, de experiência difícil, assim, algo que eu não gostei muito da faculdade, acho que eram os professores que se sentiam dono do mundo. Não sei se é normal alguns professores que, por terem títulos, aquele pessoal que acha que porque é procurador, porque é juiz, aí tipo assim, é o dono da razão. Então, pra mim, isso Entendi. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu não conseguia, bati de frente. Já tive um professor que passou um trabalho valendo uma nota pra prova, e aí ele não disse pra quando era o trabalho. Aí, quando chegou na outra aula, disse: quem trouxe o trabalho, coloca aqui na minha mesa. Aí eu... Vixe, mas o professor não falou que era pra hoje, né? E aí eu cutuquei minha amiga na hora e disse: olha, o professor tá cobrando um trabalho que ele não disse que era pra hoje. Ela: não, mas deixa, esse professor é doido, esse professor... Eu disse: não, vou falar. Aí, professor, o senhor não disse que era pra fazer esse trabalho pra hoje, e aí o senhor não pode cobrar hoje, porque o senhor deveria ter avisado, né? E aí ele... Enquanto quem estiver aqui na frente for eu que mando, eu sou fulaninho de tal, do cargo tal, Sério? se utilizando como se isso fosse, né? E era muito difícil. Eu não ficava calada, assim, né? Era certeza, a minha amiga dizia: não, Carmina, deixa. Eu: não posso, gente. Aí tentava falar com mais algum, gerar, assim, um momento de revolução na aula. Algumas pessoas iam, outras não, cala a boca, Carmina, e vida que segue. Muito bom. Não, em comunicação, claro que é diferente, né? Porque comunicação você ter mais autoridade quer dizer que você tem um mestrado, ou você tem muito tempo de trabalho, não é realmente um cargo de uma posição de poder, né? Que é um juiz. Mas tinha sempre um ou outro que achava que é o dono da razão porque tem 50 anos de profissão e etc. Mas eu acho que nesse nível não era, não. Você acha que tem alguma habilidade específica que a pessoa precisa ter pra entrar em direito? Alguma coisa do tipo assim que a pessoa, se você tiver essa habilidade, vai se dar bem em direito ou não? Tudo se aprende? Na faculdade de Direito, você tem muitas áreas de atuação, né, e muitos ramos. Durante a faculdade, a gente tem cadeiras de todos os ramos, né? Direito civil, direito empresarial, direito tributário, direito penal. E aí, quando você se forma, você tem que tomar um rumo, né? Acho que tem alguns advogados que acabam sabendo um pouquinho de cada coisa, montam seus escritórios de maneira assim, qualquer tipo de causa, né? Mas muitos outros preferem se especializar. Se você optar pela carreira da advocacia, você vai precisar ter uma habilidade muito importante, que é a escrita. Você precisa saber escrever bem. Precisa, né? Acho que quando você pega uma petição, que é o documento que o advogado faz, seja um recurso, seja um pedido inicial, e você vê que tem muitos erros de português, você já... Eu particularmente já fico: vixe, esse advogado aqui não sabe muita coisa. Porque é o básico, né? Eu não vou exigir que o advogado saiba interpretar uma lei, aplicar uma lei num caso, se ele escreve mais no sentido sentido de porém, e bota um i, tipo, mais erros assim mais básicos, né? Mas assim, então acho que você deve ter um certo apreço pela gramática, pelo português. Acho que são coisas que vão Que é uma coisa que dá pra se aprender também, né? Dá pra se desenvolver. Até imagino que durante a faculdade tenha que ler e escrever bastante, né? Isso. De direito. Isso. Tem um mito que às vezes as pessoas comentam, que é que quem faz faculdade de Direito
sabe todas as leis, ou tem que decorar a lei, enfim. Não sei, já escutou alguma coisa do tipo? Já. Hoje você tem que saber a lei, a Constituição, tananã. Na faculdade, a gente tem um livro que a gente usa muito, que é o Vademecum, que é um livro muito grande, assim, são as principais leis que ficam nesse livro. E muitos professores deixam utilizar durante as provas. E depois de formado, você tem um computador, tem internet, então é mais importante você saber o que a lei quer dizer, interpretar, aplicar num caso concreto do que decorar a lei. Então você tem que gostar de ler, porque você vai ter que ler, né, os livros que explicam as leis e como aplicá-las, mas você não precisa decorar a lei, é muita coisa. Se você for tentar saber de cabeça, né, dizer as coisas assim de decorado, você vai ficar louco, né, realmente. É mais a habilidade de interpretar aquilo do que realmente decorar, né? Isso. Aí falando um pouquinho sobre os ramos, né, quando você entra na faculdade de Direito, muitas pessoas, elas tendem a querer o concurso público, né? Eu, particularmente, nunca tive esse sonho, né? Desculpa, mãe, minha mãe é a recepção, porque eu não quis fazer concurso. Eu sempre quis advogar mesmo. São muitas áreas que você pode escolher. Então, quando você entra na faculdade, não feche a sua cabeça para uma coisa, né? Se você entrou com o objetivo de concurso público, se você pensa em assumir uma carreira pública e no meio da faculdade aparecer outra oportunidade, a carreira de advocacia, né, também é uma oportunidade de você, tanto financeiramente, como de ter uma qualidade de vida, assim, né? Legal. Você acabou até já falando um pouco da próxima pergunta, que é sobre o mercado de trabalho. Da minha geração para trás, eu sei que o sonho da maioria dos pais é que os filhos sigam para direito, para medicina ou para engenharia, que era o pilar, né, do dinheiro, né? Se você fizesse um dos três, automaticamente você seria rico, que não necessariamente é real, né? Quero entender se existe isso também aí no Ceará, se todo mundo, tipo, coloca essa pressão para seguir uma das três, e ao mesmo tempo como que tá o mercado de trabalho pra galera de direito, porque eu também escuto que, como teve essa pressão de todo mundo fazer isso, teve muita gente que realmente seguiu por causa do dinheiro e acaba que satura um pouco algumas dessas áreas. O mercado do direito, ele realmente está muito saturado. Eu até estava pesquisando um pouco esses dias de quantos advogados tem no Brasil. Tu tem ideia quantos advogados atualmente tem no Brasil? Não faço ideia. Eu aqui te perguntando, né? O certo era o contrário, mas olha só, hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de advogados inscritos. É um número assim... Inscritos ao quê? Então, quando você se forma, você é um bacharel de direito. Você precisa fazer a prova da OAB para você se tornar o advogado. Então, quando você acaba a faculdade e faz a prova da OAB, você é um inscrito, porque você se inscreveu na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. Inclusive, se você que estiver vendo esse vídeo, né, e que você tiver a pretensão de ser advogado e tudo, não esqueça de estudar para a OAB, né? Até uma dica que eu quero dar na faculdade de Direito, geralmente são 5 anos, né? E aí você tem que fazer a prova da OAB para ser advogado. Então, a dica que eu dou é, quando você estiver terminando a faculdade, no 4º ano, você já faz a prova da OAB. Para quando estiver no último período, né, último semestre, não sei como é que chama, você se dedicar à monografia, ao TCC. Porque se você deixar tudo para a última hora, que é o TCC, ou a prova da OAB, as últimas cadeiras, vai ficar mais difícil. Então, a dica que eu dou é você faz primeiro a prova da OAB, continua fazendo algumas cadeiras da faculdade, mas passa na OAB e aí depois faz como é que você chama aí? TCC também? Monografia? Ah, tá. Quando você fala cadeira, você fala matéria? Tipo, as aulas? Cada aula? As cadeiras, não sei esse termo, é tipo disciplina. É uma interação cultural, rico, né? desse Brasil. Nordeste, vai, né? Mudando um pouquinho. Você falou recomenda fazer a prova antes de se formar, mas você pode entrar e passar antes de se formar? Quando você faz a prova da OAB, você tem até 1 ano para apresentar o seu comprovante de formatura, né? Que é a colação de grau. Legal. Então, você só pode fazer mesmo no final do curso para poder valer como a sua inscrição na OAB. E tem gente que faz só por fazer, para aprender, para praticar? Tipo, tem gente que não tá ainda terminando o ensino médio, mas faz um Enem para ver como é que é? Isso, rola isso sim.
Algumas pessoas fazem, mas para mim não faz nenhum sentido, porque a prova você pode imprimir e você pode fazer em casa e a inscrição é cara. Depois que sai a prova, são 3 OABs por ano. Então, são 3 oportunidades de você passar na prova por ano. Aí, na prova da OAB, são todas as áreas, né, que você viu na faculdade. Então, tem todas as disciplinas. Você pode fazer uma estratégia, porque a prova, querendo ou não, é como se fosse um compilado de 5 anos da faculdade, que é muita coisa. Só que tem disciplinas que tem mais questões. Então, por exemplo, direito ambiental, cai 2 questões. Então, você pode... Direito constitucional, acho que cai 8 questões. Aí você... Entendi. Legal. Então, voltando agora para a pergunta inicial, você falou que o mercado... Eu perguntei sobre o mercado de trabalho. Sim, que eu estava falando. Sim, tem 1 milhão de advogados inscritos. Foi por isso que a gente foi bater lá na questão da OAB, exatamente. Então, hoje em dia no Brasil, acho que uma grande porta para isso é o número de faculdades de direito, né? Estava também olhando nesse mesmo site que eu vi os dados, que hoje tem mais de 1 milhão de advogados, né? Só para um comparativo. No Brasil, atualmente, tem em torno de 450 mil médicos. Caramba! Então, 1 milhão de advogados inscritos para 450 mil médicos, né? Realmente, as Ainda tem os advogados não inscritos, né? Os bacharéis em direito, exatamente. Não é advogado, né? Não pode chamar de advogado, porque você só pode ser considerado advogado se você passar na prova da OAB. Outro número aqui de informação para compartilhar com a galera do canal. Hoje em dia, no Brasil, tem mais de 1.400 faculdades de direito. No mundo inteiro, é em torno de 1.200 faculdades. Então, o número de faculdades de direito que tem hoje no Brasil supera as faculdades do mundo inteiro. Do resto do mundo inteiro. Uhum. Caramba! Nossa. A moda do direito. Pegou real. Realmente, como você falou, né? Todo mundo queria fazer direito, todos os pais, né? Só que muita gente foi na onda, mas às vezes nem se identifica, né? É uma profissão que realmente requer muita responsabilidade, muita seriedade, mas primeiro você tem que saber se você se identifica, né? Não por status, não só pelo dinheiro, porque senão você vai ser um profissional frustrado, assim. Então, não adiantaria muito. Não, com certeza. Acho que qualquer profissão, se você não tiver ali uma identificação, vai ser muito mais difícil ser um bom profissional, né? E é o que eu falo pra muita gente. Eu acho que às vezes você vai numa profissão que ninguém tá procurando e aí você gosta muito, e aí a sua dedicação vai fazer você se destacar e de qualquer forma, por você ser muito bom naquilo, você vai acabar ganhando dinheiro com isso também, né? Sim, é verdade. Já que a gente tá falando de mercado de trabalho, você tem dicas para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, quem tá ainda para se formar, como que funciona o estágio, conseguir estágio? Na faculdade de Direito, para você começar a ter um gosto maior pela profissão, a dica é realmente estagiar. Acho que qualquer faculdade, né? Eu comecei a estagiar no primeiro semestre da faculdade e no... Caramba, sério? Sério. No inicinho. E foi o que me ajudou a saber que eu queria muito terminar e ser advogada e fazer o curso de Direito. Porque eu comecei a aprender, eu aprendia na prática e depois via a teoria, sabe? E era um estágio, eu comecei num estágio, passei 1 mês na Justiça Federal como estagiária e foi o suficiente para eu ter certeza que eu não queria trabalhar na área pública, assim. Acho que o estágio vai te dando um norte do que você quer seguir, né? Então, pra mim, eu ia vendo as pessoas trabalhando todo dia, fazendo a mesma coisa. Pra mim, eu achei muito engessado. Não é a área pública, vamos pra área privada. Aí, estagiei em escritório de advocacia. E aí, eu fui começando a querer continuar cada vez mais no estágio. Então, depois, eu nunca mais saí. Desde o primeiro semestre até o 10º, era fazendo a faculdade e estagiando. Caramba! E aí... Comecei só na metade. Sério? No estágio, você vai tendo a oportunidade também de ver que dentro da advocacia, por exemplo, tem várias áreas. Então, na advocacia, hoje em dia, você divide em consultivo e contencioso. Consultivo é quando você consulta, é uma área de pré-processo. Então, você trabalha numa empresa e aí você faz toda aquela parte de análise de contratos, para você evitar o processo. E tem a área do contencioso, que é quando já tem um processo, já tem um autor e o réu. E aí, na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar no jurídico de uma empresa, que era nessa área consultiva,
e depois num escritório de advocacia, que era a área do contencioso, que a gente chama, né? Legal. Que é quando é o processo mesmo. Eu já tinha visto que eu não queria área pública, que eu queria área privada, e dentro da advocacia privada, eu fui vendo que eu queria a parte do contencioso, e não do consultivo. E aí, depois que eu me formei no final de 2017, eu já tive alguns estagiários, né? Eu queria dar uma dica. Eu já tive um estagiário que ela não sabia a matéria, que tudo bem, você não é obrigada a saber, você está aprendendo e tudo. Aí ela não sabia, não perguntava e ainda mentia. Então, Mentira! Então, a dica que eu dou é: seja um estagiário que assume que não sabe e que pede ajuda, que não tem problema nenhum. Vale muito você ser humilde e reconhecer que você não sabe. E o advogado também de se prestar ali para ajudar, porque um dia também já foi estagiário e também já estava nessa situação de precisar de ajuda. Faz parte do processo de aprendizado mesmo. Legal. Então, para finalizar, qual dica que você pode dar para as pessoas que estão entrando agora em direito, que estão fazendo vestibular para entrar em direito? O que você acha que, tipo, se tivessem te falado no início da faculdade, teria te ajudado? O que você gostaria de ouvir naquela época e que você pode falar para essas pessoas? Caro estudante de direito, vestibulando, a dica que eu posso dar para você é que a concorrência está muito alta, o mercado está saturado, vamos falar na realidade. E o que vai fazer o diferencial na sua carreira profissional, se você quer ser bem-sucedido na sua profissão, é o seu empenho e o seu interesse. Então, se você leva a sério a faculdade, se você assumir as responsabilidades que a faculdade vai te apresentar, né, estudar, de buscar sempre o conhecimento, levar a sério, você com certeza, quando terminar, não vai ser só mais um advogado. Toda a sua faculdade, aquilo que você vai construindo, é o que vai te preparar para o mercado de trabalho mesmo. Então, na faculdade de Direito, você pode até pensar em levar na brincadeira, mas se você levar na brincadeira, vai ser difícil encontrar um emprego bom. Então, a dica que eu dou é: se esforce para ser um bom estudante de Direito, se você quer ser um excelente advogado. Perfeito! Aleluia! Amém. E de repente, Amém, eu não resposta. apertei no botão para filmar esse Não tempo. filmou? Brincadeira. Ah! Eu olhei aqui, será que tá filmando? Porque eu falei tão bonito. Falou tão bem! E sabe uma coisa que eu converso com alguns amigos até, é que direito, não tudo, né, que aprende na faculdade, porque não tem como, mas algumas coisas meio básicas, assim, né, como o direito do consumidor, por exemplo, direito constitucional, sobre o voto, etc., que as pessoas deviam aprender o mínimo no colégio, né, que é uma coisa muito básica pro dia a dia. Uma coisa que eu fico espantada até hoje é como que a gente estuda nome de célula, de parte da célula, que a gente nunca usa. Você já estudou isso depois do colégio? Isso te ajudou em alguma coisa? Mitocôndrias, etc. Isso Não. não ajuda em nada. Não tem sentido a gente estudar tão a fundo isso e a gente não saber o básico do que vai ajudar a gente no dia a dia, né? Que é o mínimo de direito, né? O direito que eu tenho como consumidor, que é o que a gente acaba vivendo mais no dia a dia, né? As pessoas não sabem como agir. Isso é coisa básica que deveria ter, né? Sim, é verdade. Inclusive, eu acho que isso se dá muito pelo fato de que acho que a estrutura, né, do governo, a estrutura assim, da educação, querem tirar um pouco do raciocínio de argumentação das pessoas, né? Concordo. Porque direito constitucional, por exemplo, deveria até ter algo introdutório nas escolas mesmo. Né? Acho que muito além do que saber o que é a mitocôndria ou nada contra quem estuda isso, mas acho que é algo muito específico de quem vai atuar na área mesmo. E Exatamente. tem muita coisa de direito constitucional, por exemplo, sobre tornar o voto obrigatório ou não, o que é que acontece quando o presidente sofre um impeachment. São temas tão relevantes para qualquer cidadão e acho que não faz sentido só um estudante de direito, só um advogado saber sobre isso, acho que é de importância, assim, né, de relevância para realmente a sociedade como um todo. Então, acho que é realmente... Maria, se a gente um dia for ter uma voz que possa lá mudar a Constituição, é isso aí, eu concordo com você. Exatamente, é o que você falou. Acho que é um plano, na verdade, que pensado muito tempo atrás de você deixar a população cega para algumas coisas, sem conhecimento sobre algumas coisas, exatamente para eles conseguirem fazer tudo que eles querem sem a gente falar nada, né? Mas aí é um assunto muito mais profundo que se a gente começar,
A gente vai ficar aqui até. Mas enfim, Carmine, eu amei que você participou aqui do canal. E a gente espera que esse vídeo ajude aí muita gente que tá entrando no curso de Direito. E é isso, muito obrigada por sua participação. Cara, a vida Dudu, você não é mole não. Quem gostou, deixa aí a sua curtida e se inscreve no canal da Maria. Perfeito. Muito obrigada, um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! O mal do advogado é que ele fala muito, tá, produção? Desculpa pra você que tá editando esse vídeo.